Ontem eu estava lendo este livro e eu gostei muito de um trecho que eu li aqui, que vai de encontro com o que muitas pessoas sentem em relação à prática de exercícios físicos, à mudança de estilo de vida. Então eu quero trazer esse trecho para, quem sabe, te ajudar em enxergar melhor os caminhos para esse desenvolvimento. Então o título é Não Desperdice Sua Vida, de Anselm Grün. Ele é um teólogo que vive na Alemanha, tem vários livros escritos, e ele traz algumas reflexões bíblicas de acordo com alguns sentimentos da sociedade e palavras da Bíblia que vão de encontro a isso. É um livro interessante, com algumas coisas muito boas e outras nem tanto, mas essa aqui vale a pena. Então, o capítulo é o 7, Eu Perdi Algo. Em conversas, ouço muitas vezes, perdi algo importante. Existe, de um lado, o medo dos jovens de perderem algo. Poderiam perder este ou aquele evento. Quando seu amigo ou sua amiga lhes contam que esteve na Austrália e como isso foi bom, eles acreditam que também precisam ir para a Austrália. Precisam imitar e repetir o que os amigos fizeram. Eles nem se perguntam se aquilo corresponde à sua sensação interior. Acreditam que perderão algo se não fizerem a mesma viagem. Quando alguém lhes fala de um novo esporte super legal, eles compram logo todo o equipamento necessário para a prática daquele esporte. Querem fazer parte, não querem ficar para trás. Primeira parte, vou pausar aqui. O que a gente percebe com isso? Eu mesma já me fiz essa pergunta, se quando eu vejo alguém viajando para algum destino, se eu realmente quero ir para aquele lugar, às vezes nem é um destino, algum restaurante, algum evento, se realmente eu quero ir para este lugar ou se é um comportamento de querer imitar, de não querer ficar para trás. E isso é muito comum quando a gente vê as pessoas ingressando em algum segmento, por exemplo, no estilo de vida, quando essa pessoa começa a seguir uma alimentação e você olha para ela e ela fala, está sendo muito bom, está me dando resultado, e nitidamente você percebe. Mas será que aquilo vai de encontro com o que você acredita? Como ele disse aqui, elas nem se perguntam se aquilo corresponde à sua sensação interior. Essa sensação interior são as suas crenças, a sua essência, a sua autenticidade, a sua filosofia de vida. Muitas pessoas nem sabem o que é a própria filosofia de vida, e isso requer autoconhecimento, desconstrução de muitos padrões sociais que a gente vive, e leva tempo. Assim como ele cita aqui do esporte, né? Quem nunca viu alguém começando? Eu lembro muito das adolescentes, quando eu dava aula na academia, a febre da patinação aqui na minha cidade. E todas as meninas começaram a fazer a patinação. Porque todo mundo estava fazendo e era muito legal, compraram patins, hoje não vê ninguém mais andando de patins. Assim como outras modalidades que começam lá em cima e depois só ficam aqueles que realmente se identificaram com aquilo e persistiram. Quando a gente pensa em corpo, na mudança de estilo de vida, muitas mulheres são condicionadas desde a infância a desejarem o corpo do outro, da outra mulher, aqueles atributos da outra pessoa, porque é aquilo que chama atenção, aquilo que é considerado bonito. Se eu te perguntar hoje para você olhar no seu corpo e elencar 3 pontos que você gosta em seu corpo, que você acha bonito, muitas mulheres não vão conseguir. Talvez você também não consiga dizer quais são 3 coisas no seu corpo que você goste. Mas se eu te perguntar de uma atriz famosa, 3 partes do corpo dela que você acha bonito, com certeza você vai encontrar. Ou se eu fizer a pergunta inversa, 3 partes do seu corpo que você não gosta, muito comum a gente encontrar até mais de 3 com facilidade. Esse condicionamento reflete nessa questão de imitar, de não querer ficar para trás, de se enquadrar. Com isso, a gente vai num caminho contramão, muitas vezes, do nosso autoconhecimento, da valorização da nossa filosofia de vida e também da nossa autenticidade. Então, continuando a leitura, esses jovens precisam imitar tudo que vem na TV ou na internet, tudo que hoje é considerado moderno. Caso contrário, eles acham que perderam algo importante. Sempre precisam estar onde acontece algo extraordinário.
Eles impõem a si mesmos uma pressão de participar disso e daquilo que os outros contam. Mas, de tantas experiências externas que eles não querem perder, acabam deixando a vida passar, perdendo o essencial dela, realizar a sua essência e deixar seu rastro no mundo. Aqui ele faz muita ponte sobre você se doar para o mundo, deixar, ajudar o próximo, enfim, eu discordo em partes com essa. Eu acho que realização nem sempre está voltado para o outro, eu acho que a gente pode se realizar primeiro em algumas questões, que isso já vai impactar o todo e o outro, assim como a gente se relaciona. Mas, nessa perspectiva, vai muito do que eu estava falando, né? Essa questão do extraordinário, todo mundo quer ser diferente, quer ser visto, quer se sentir especial. E quando a gente tem referências que estão ao tempo todo consumindo, influenciando, vendendo, impondo padrões, fica muito difícil você realizar a sua essência e deixar seu rastro no mundo. Então, o convite, quando eu falo sobre estilo de vida consciente, é um seu olhar para você, e o seu estilo de vida consciente significa que você vai estar atento, analisando, selecionando aquilo que é importante para você ou não no presente, porque muitas vezes nessas comparações, nesses desejos de imitar, nós ficamos presos no futuro, desejando algo e deixando de viver o que pode ser vivido hoje, que é o que ele fala, né? Acabam deixando a vida passar, e realmente é isso. Eu vejo mulheres que desejam ter o corpo XYZ e deixam de usar roupas que hoje já valorizam muito o corpo delas. Não que uma roupa possa ou não ser usada, mas esquecem de viver o agora, esquecem de viver o presente. Aí aqui depois ele traz um ponto muito legal que ele traz da Bíblia, de Mateus capítulo 9, versículo 12. Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Ide e aprendei o que significam as palavras: quero misericórdia e não sacrifícios. Aqui ele fala, ide e aprendei, é uma expressão. Jesus incentiva os fariseus a irem e aprenderem. Aprender não significa sentar e decorar. A aprendizagem é iniciada com o ir. Preciso partir para aprender algo. Aprender, experimentar, reconhecer, compreender. Não se trata de decorar, mas de compreender algo. Mas isso pode ser um processo doloroso, pois exige que o aluno abra mão de seu ponto de vista antigo, e isso só é possível se ele chorar a perda de uma visão tradicional. Por isso a epístola aos Hebreus que cria que sofrer faz parte dos ensinamentos de Jesus, né? Jesus aprendeu por meio do sofrimento. Embora esse fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos. Hebreus 5, versículo 8. Esse versículo e esse direcionamento faz muitas pessoas acreditarem que para aprender, para crescer, para conquistar algo, tem que ter sofrimento, mas não é esse intuito que ele traz aqui. Na verdade, esse sofrimento não é tanto no sofrer na vida ou no sofrer da dor, mas sim do sofrer por deixar algo para trás, que a todo momento a gente precisa deixar algo para trás para aprender algo novo. Para criar algo novo, a gente precisa deixar alguma coisa que não faz parte mais daquilo que a gente deseja. E muita gente tem dificuldade de deixar para trás certos comportamentos, certas atitudes que têm em relação ao próprio estilo de vida, ao próprio comportamento, ao próprio corpo, por acreditar que o sofrimento e a dor fazem parte do processo de conquista. É diferente de disciplina. Esse sofrimento é de um fechar de ciclo, de deixar algo, guardar esse algo que fez parte da sua história, desse momento de vida, para criar algo novo que faz parte de você daqui para frente. Entende que é diferente uma coisa da outra?
E aí eu quero trazer aqui essa relação do próprio corpo, né, desse olhar, que as mulheres se odeiam mais do que se amam. Não, o carinho, o afeto consigo mesma muitas vezes é deixado de lado. E a busca por um padrão de corpo que seja aceito na sociedade faz com que você também se condicione a aceitar os sofrimentos do físico, o sofrimento e a dor para se enquadrar nesses padrões, com procedimentos dolorosos ou com treinamentos exaustantes que você nem sabe se você gosta disso. Eu não acho errado o alto rendimento ou a pessoa querer alcançar algo que para ela é fora do comum. Eu acho que tudo é válido quando a pessoa entende o porquê realmente está fazendo aquilo. Mas o que eu vejo muitas vezes é que as pessoas querem fazer aquilo apenas para reconhecimento e para se enquadrar. Então a minha reflexão com este livro é, para 2026, entenda a importância do estilo de vida consciente, focado no presente, para que você tenha estrutura e autoconhecimento para que você desenvolva uma rotina que integre todos os setores da sua vida sem te deixar sobrecarregada, valorizando aquilo que você realmente quer, olhando para aquilo que vai te levar aonde os seus sonhos querem te levar. Então, o que a gente faz agora, e eu acredito muito nisso, passou uma moto aqui barulhenta, eu acredito muito nisso, que o sonho nada mais é do que o aperfeiçoamento daquilo que a gente vive na prática, daquilo que a gente já cultiva no nosso dia a dia. E o estilo de vida consciente, ele é pautado para que todos os pilares fluem no mesmo caminho dos seus sonhos. Então, essa é a minha proposta para 2026, que você tenha um ano repleto de conquistas, realizações e principalmente autoconhecimento consciente naquilo que você realmente acredita, sem precisar se comparar, se enquadrar em padrões estabelecidos. Nos vemos no próximo. Um beijo.